coisa que a gente sempre fala, né? Aprender a ouvir a intuição. É uma coisa, sabe, Ju, que é super gostoso de fazer. Eu costumo fazer. Eu até preciso fazer um pouquinho mais. Estão me falando aqui, você costuma fazer, mas você costumava. É engraçado que a gente está. É engraçado que em live, em atendimento, às vezes eu estou falando, eu sempre escuto isso, você está falando isso, mas tem que mudar isso aqui em você também, tem que fazer aquilo lá em você É. também. Eles vão falando aqui para mim. Mas assim, eu costumava, quando eu trabalhava no corporativo, quando eu voltava para casa, tinha alguns caminhos que eu poderia fazer de carro para chegar em casa. O que eu fazia? Eu utilizava a minha intuição para ver que caminho que eu ia seguir. Porque às vezes você pega trânsito, tem acidente na estrada e tudo mais. Então eu comecei a ouvir o que o meu coração falava. Eu imaginava eu seguindo um caminho e sentia que estava reverberando aqui dentro de mim. Eu imaginava seguindo pelo outro caminho e sentia aquilo que estava reverberando. Aquilo que era mais gostoso, eu seguia. E é muito bom porque você, assim, eu lembro de seguir e chegava em casa. Daí teve uma vez que eu segui, cheguei em casa e falei, nossa, mas eu demorei muito mais que o normal, né? Daí me falaram assim, se você Isso. tivesse pego outro caminho, você ia demorar muito mais, né? E teve uma vez que eu teimei. Eu fiz isso, estava voltando para casa e senti que era mais gostoso por aqui do que por outro lado. Eu falei, eu vou por outro lado para ver o que vai dar. E fui. Peguei um trânsito, Ju, eu levei mais de 1 hora para chegar em casa, né? Teve um acidente na pista, alguma coisa assim, e assim, eu demorei horrores para chegar em casa. Então, seguir a intuição é muito simples, né? Os mestres sempre falam, né, Ju? Né? Gente, para falar um pouquinho mais aqui, a Ju, ela estuda muito mais do que eu. Todo o conhecimento que eu tenho é muito mais intuitivo. A Ju é muito mais de ler, né, Ju? Apesar que faz tempo que você não... Ah, faz tempo que eu não leio, gente. Hoje em Mas dia eu ela escuto estuda bastante já, né, podcast. Ju? Putz, eu devorava livro, hein? Ah, mas você tem um bom acesso. Só que, Pedro, é aquela coisa que eu falo até pro pessoal que me segue, várias vezes eu já falei, meus guias gritavam, eu ouvia por telepatia, eu falava, que legal, tô aprendendo. Eles falavam, você não tá aprendendo, você tá relembrando, você tá relembrando, você tá relembrando. Entendeu? Então, para mim, os livros foram só o gatilho. Eu sempre tive um cérebro muito matemático, Pedro, muito. A minha mente sempre foi muito lógica, linear, cética. Até hoje eu sou cética. Até hoje, tipo assim, se me mostra uma coisa paranormal, a minha primeira tendência é duvidar e já pensar como que aquilo foi feito falsamente. Uhum. Entende? Então, até hoje eu tenho uma mente cética. Então, ler é o caminho. Não tive acesso muito fácil tendo uma mente assim, mas ainda bem que você teve acesso. Eu já conheci outras pessoas. Teve uma menina que fez o curso da Dolores comigo que ela acessava também. Ela não tinha lido um único livro na vida dela. E ela acessava, ela se comunicava direto, tinha o nível de conhecimento que eu tenho, então fica tranquilo. É até mais fácil para vocês que acessam do que para pessoas que nem eu, que tem que sair lendo um monte de livro. A Lana falou aqui que não parece, não. Parece que você tem acesso direto. E parece mesmo que você tem muito conhecimento, né? O nível de conhecimento que você tem é muito alto. Mas voltando para essa questão, para as pessoas entenderem como que essas habilidades psíquicas funcionam e como elas podem desenvolver isso, começar a utilizar melhor a intuição, né? Dessa forma que eu Uhum. falei, sentir, eu vou fazer isso. E sente no coração. Ó, o Vou Breno te dar um falando, exemplo, né? ele tá certíssimo, ó, o Breno, para conseguir fazer isso não pode ficar ouvindo muito a cabeça. Tem que sentir e fazer. Se pensar demais, se dá para trás. É bem isso mesmo, viu, Breno? É isso mesmo. É o que vem primeiro, É. né? E eu sempre faço, sabe, Ju, a seguinte coisa, para gente que às vezes tem essa mente, eu sou formado em computação, né? Venho da área racional pra caramba, né? Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu sinto um lado e sinto o outro. Aquele que for mais fluídico, eu vou. Aquele que eu sentir qualquer tipo de resistência, eu falo assim, não é isso daqui, é aquilo ali. E isso se dá em tudo. Por exemplo, no seu caso, eu vou voltar para o Brasil, não vou? Né? Imaginar, putz, se eu ficar aqui, como é que vai ser? Deixa eu sentir meu coração se vai ser legal. Deixa eu pensar, voltar para o Brasil e sente como que vai ser. Uma outra coisa também que é super gostoso, eu li num livro, chama O Poder do Parapsiquismo, esqueci até o nome do autor. É um senhorzinho que até morreu já. Ele fala o seguinte, toda vez que a gente vai tomar uma decisão difícil, a gente perguntar para a gente mesmo, se eu fosse Deus, que decisão eu tomaria? O que eu faria? E sente o que faria. Porque o que acontece? As pessoas, voltando nessa questão das habilidades parapsíquicas, né? As pessoas se esquecem que são deuses na Terra. Né? Nós somos
filhos do Criador, nós somos filhos dessa inteligência maior. E herdamos. Da mesma forma que a gente herdou características físicas dos nossos pais biológicos, a gente herdou um monte de coisa dele. E uma dessas coisas é conseguir direcionar a nossa vida da melhor maneira possível para a gente. Daí as pessoas vão ficar se perguntando: ah, mas como é que eu faço se minha vida está uma bagunça? Eu queria que ela fosse diferente. É que, assim, depende muito da família. Tem uma série de coisas, não é só um fato em si, mas tem um combo atrás disso que às vezes está te impedindo de ter esse tipo de acesso. E para você começar a ter esse tipo de acesso, você precisa começar a praticar. Que não adianta você, né? A Ju tem a história da natação, né? Que levou-se um bom tempo para ela se acostumar a nadar e o corpo começa a pedir para nadar hoje. É a mesma coisa. Se você começar a praticar, isso vai virar um hábito. Se você não fizer, você vai achar estranho. Ao passo que, se você não fizer, você nunca vai adquirir essa habilidade. A Juliana, com toda certeza, nada muito melhor do que 2 anos atrás, né, Ju? E melhorou, Vixe, e fisicamente o corpo melhorou muito mais do que 2 anos atrás. Né? E ela não teria conseguido isso fisicamente falando se ela não tivesse persistido, tido constância, lutando contra o próprio pensamento e o corpo para conseguir, para manter essa rotina da natação. Então é importante, né, Ju, a prática em si, né? com certeza, gente, eu bato uma das coisas que eu mais falo também, ó, conhecimento sem prática não serve para nada. Tá? Na teoria tudo é bonito, tem que fazer acontecer. E outra, isso que o Pedro está falando é super certo. Até ia acrescentar isso no sentido de habilidades psíquicas, porque quando eu comecei a treinar, que eu fiquei 2 anos lá em meditação achando que eu estava inventando coisa, eu tinha que treinar e ficar meia hora e fazer o passo a passo e visualizar os detalhes e entrar naquele estado para conseguir acessar uma frase, sabe? Era um sacrifício fazer aquilo. Depois, com o tempo, conforme eu fui praticando, fui desenvolvendo, fui trazendo a espiritualidade, fazendo parte da minha vida. Hoje, eu não tenho que sentar e fazer isso mais, a menos que realmente eu estou com muita dificuldade, porque minha mente macaco está agitada, que daí sim eu tenho que sentar, imaginar o passo a passo para relaxar. Mas caso contrário, minha mente, primeiro, maior parte do tempo ela está quieta, ela é uma mente bem tranquilinha, assim, sabe? A menos que eu estou trabalhando num projeto, numa aula, em alguma coisa que ela está ali trabalhando, mas tirando isso ela é quieta, então eu escuto com muito mais clareza quando os guias falam comigo, eu sinto com muito mais clareza. Então até eu tenho saudade de quando eu comecei a treinar, porque quando eu comecei a treinar, eu comecei a ter experiências muito malucas, assim, de download de informação, de visões, de coisas assim que vinha e me assustava, sabe? E hoje é sou eu, eu até falo para eles: "Eu tenho saudade de vocês". Assim, eu achei que eu estava ficando doida naquela época, mas hoje eu tenho saudade. A impressão que dá é que está tudo muito mais integrado. É que nem dirigir um carro, no começo você tem que ficar olhando muito espelho, e é o câmbio, são os pedais, é o mapa, é seta, é limpa-vidro, é muita coisa. E hoje, se você dirige aí há alguns anos, fica automático, não fica? Com os Uhum. guias é a mesma coisa. Então, para mim, se eu quero fazer uma oração, se eu quero me conectar com eles, às vezes eu nem preciso fechar o olho para catar e me conectar. Eles falam, ou eu escuto com clareza o que eles estão falando, geralmente eles não falam muito também, é uma frase. É uma sentença, um direcionamento ali. Ou eu sinto, ou se eu quero mesmo mandar uma energia para alguém ou ver algo mais específico como que tá, é sentar, fechar o olho e já tô lá direto, não tem que fazer aquele passo a passo, ficar meia hora fazendo. Mas é treino, gente, é prática, é isso que o Pedro está falando. Tem que praticar, tem que treinar, tem que inserir na vida para desenvolver, é como qualquer outra habilidade, mesmo física, sabe, ou qualquer coisa que você queira melhorar, você vai ter que estudar, vai ter que praticar. E com o tempo você vai melhorando.